O MXRF11, como você pode ver, ele bateu aqui a marca dos 8,98, meu amigo, nos últimos 5 dias, 8,98. Hoje ele tá custando aí já com a abertura do mercado 9,15. Se a gente abrir aqui nos últimos 5 anos, olha só quando foi que ele bateu 8,93, olha lá. É, lá na crise, né? Ele tava custando lá seus 13,66 e caiu aí os 34%, batendo a marca de 8,93. E agora ele bateu novamente ali os seus 8,93, né? Naquele ponto que eu mostrei pra vocês aqui nos últimos 5 dias. Eu abri aqui o relatório do MXRF11 e eu vou me deter nessa parte aqui do MXRF11. Como você pode ver, ele tem 78% da sua carteira de CRIs. CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Para que servem os CRIs, Léo? Os CRIs são uma maneira mais eficiente de você investir na renda fixa. Mais eficiente de você investir na renda fixa. Por quê? Porque através dos fundos imobiliários, ao invés de você ir lá e comprar diretamente e investir diretamente na renda fixa, pagando imposto de renda, tendo aquela menor liquidez, se você indexar taxas mais altas, você olha para o fundo imobiliário, que foi um veículo utilizado para poder investir em renda fixa de maneira mais efetiva no setor imobiliário. Por isso que é um CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. E aí, quais são os benefícios de você investir no CRI através dos fundos imobiliários? É porque os fundos imobiliários ele tem um fluxo de caixa e ele faz distribuição mensal, isenta de imposto de renda. Então a gente consegue, né, uma melhor efetividade, fazendo o mesmo, é a mesma coisa, O fundo de papel é praticamente a mesma coisa que renda fixa. Só não é a mesma coisa porque ele é um veículo para investir em renda fixa dentro da renda variável. Então ele fica variando, né, o seu preço de cotação, assim como também a renda fixa fica, né? Se você não sabia, eu vou te ensinar aqui nesse canal que até a renda fixa não é fixa. A única coisa fixa dentro da renda fixa é o pós-fixado, é o Selicão lá, é o CDI. O resto não é fixo não, meu amigo. Se você não sabia disso, já anota isso aqui pra você tirar dúvida comigo nos próximos vídeos, beleza? E aí perceba, dos 78% da carteira dele, esses CRIs, eles estão indexados a algumas taxas. Porque quando você vai investir na renda fixa, você tem que indexar alguma taxa, né? Renda fixa é fixa em alguma taxa. Então, por exemplo, o pré-fixado, ele é fixo na taxa pré-fixada. O tesouro híbrido, ele é fixo a pós-fixado e parcela pré-fixada. Então, normalmente esse índice pós-fixado pode ser de CDI, essa parcela pós-fixada pode ser IPCA, pode ser um monte de taxa. E aqui no caso do MXRF11, ó, 73% do book dele de CRIs é indexado ao IPCA. É indexado ao IPCA. Então, é normal neste momento em que a taxa de juros está lá em cima, né? E apesar de não estar contendo como a gente esperaria a inflação, é esperado que os fundos imobiliários que têm mais participação do book dele de IPCA renda menos do que aqueles fundos imobiliários que têm mais indexados a CDI. Lembra que o CDI ele segue a Selic. Ai, Léo, tá ficando complicado demais. Pois é, isso é mais um sinal de que você tem que se inscrever no canal, né? Porque o pessoal que acompanha aí os últimos 10 vídeos do canal não tem essas dúvidas mais. Eu sei que às vezes Deus toca no meu coração pra me explicar pra quem não sabe de nada. E aí eu fico assim, pô, será que realmente eu tenho que fazer isso ou será que é a pessoa que tem que se dedicar um pouquinho mais? Porque aqui eu tô passando ouro, meu amigo. Aqui eu tô ensinando coisa que curso pago não ensina, não. Então, se você não sabe nem o que é CDI, nem o que é IPCA, eu já ensinei isso aqui no canal. É só você realmente se esforçar, assistir os últimos 30 vídeos do canal, que eu tenho certeza que você vai economizar no mínimo uns 10 mil reais comprando curso. Isso eu não tenho dúvida. Ou seja, se o fundo imobiliário está indexado a CDI, por exemplo, KNCR, ele é um fundo imobiliário que está indexado seu book de CRI tudo a CDI. Ele vai render mais do que os que estão indexados a IPCA, mais 5. Quer ver? Presta atenção aqui comigo. A taxa de aquisição média aqui do MXRF11 foi de 8,46, certo? Então tá rendendo 8,46 mais o IPCA, que tá 4,47. Então vai render ali seus 12, quase 3%. O KNCR tá rendendo CDI mais 3%, CDI mais 2,5%. Então o CDI agora tá de 12,25 mais 2,5%, tá rendendo 14,5%. Então é difícil os fundos, nesse momento, que rendem IPCA, bater os fundos que rendem CDI. A não ser que o spread seja muito alto, que é essa taxa aqui que eles colocam. IPCA mais. Esse mais é o spread que a gente chama. Então IPCA mais 3, o spread é de 3. IPCA mais 5, o spread é de 5. IPCA mais 8. Opa, qual é bagunça? É spread de 8. Quanto maior o spread, mais risco tem dentro do fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário, o MXRF11, ele ficou muito conhecido e muito adquirido. Inclusive ele é o fundo imobiliário mais famoso da bolsa. É o que mais tem cotista, mais de 1.200.000 cotistas. Ele ficou muito conhecido porque ele criou um book de CRIs muito seguros. Então é o que a gente chama de high grade. Quando o fundo ele é muito seguro, a gente não tem muita dúvida do fundo, não tem muita inadimplência no fundo, não tem problema no fundo, a gente chama de high grade, beleza? Então aqui a gente pode perceber que o MXRF
MXRF11, meu amigo, não tem nada de errado com ele não. O que tá fazendo esse PVP aí do MXRF11 cair? Se a gente filtra aqui na Ward, você vê que o MXRF11, que é um fundo de ancoragem, que normalmente aparece lá na posição 30, ele tá aqui na posição 6. Ele tá atrás de alguns fundos aqui que tem umas taxas mais altas que conferem mais risco a você. Dos fundos mais seguros, ele realmente ali, se a gente fosse filtrar aqui fundos mais seguros, ele seria o primeiro lugar. Então realmente tá bem barato, né? O KNSC também é um bom fundo, o KNUQ também é um bom fundo, mas o MXRF11, que é o famosinho da galera aí, inclusive você consegue ver a diferença de liquidez média, né? Olha isso aqui, cara, 18 milhões, é loucura mesmo, né? É um fundo muito negociado. Consegue perceber que ele realmente tá com PVP normalmente negociado acima de 1, ele tá com PVP de 0,95, ou seja, descontado sem motivo. Nem tudo que cai é oportunidade, mas o que cai sem nenhum motivo racional é oportunidade. Então hoje, por conta do cenário macroeconômico, você consegue comprar o MXRF11 mais barato. Ele tem 10% da sua carteira de quê? Fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão caindo, né? Então essa parte aqui da carteira do MXRF11 também está caindo. Mas isso não é o responsável, sozinho, ele não é responsável por toda a queda do MXRF11. Então tem medo de mercado, tem medo da dominância fiscal, tem medo da política fiscal brasileira. Todo esse medo macroeconômico, com o Banco Central, né, ali aumentando taxa de juros, isso dificulta a empresa como um todo, a empresa brasileira como um todo, então vai prejudicar também os fundos imobiliários. A taxa de juro longa lá batendo seus 15%, que é inversamente proporcional com o rendimento dos fundos imobiliários, né? Você consegue ver que realmente todos os fundos imobiliários estão sendo pressionados para baixo. Então tá tudo caindo. Dentro desses que estão caindo, tem os que estão caindo só por conta disso, que são as oportunidades, e tem os que estão caindo porque são tão pressionados para baixo que rompe algum fundamento. Rompeu um fundamento. Pô, esse fundo imobiliário vendia sorvete. Agora ele não tá conseguindo mais vender sorvete porque o sorvete tá muito caro. Agora ele não consegue vender, então agora ele tá vendendo, sei lá, picolé também. Perdeu o fundamento, perdeu o fundamento. Às vezes perder fundamento é bom ou é ruim? É sempre que é ruim, Léo? Não, não é sempre que é ruim. Às vezes mudar o fundamento, ele pode melhorar o fundamento do fundo. Por isso que é sempre muito importante você aprender a analisar isso. Mas vai todo mundo que tava com dúvida do MXRF11, essa é a minha opinião sobre o MXRF11 no momento, beleza? Eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse canal. Você pode contar comigo e eu espero contar com você aí para deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Até mais, investidores. Até o próximo vídeo que será excepcional.